Se você cresceu assistindo programas infantis na TV aberta, provavelmente tem um deles guardado na memória. Às vezes é um desenho, às vezes um quadro estranho, ou até algo que você não sabe dizer se realmente existiu ou se sua cabeça simplesmente inventou. Mas e se eu dissesse que existe um caso famoso na internet de milhares de pessoas que lembram de um programa infantil que nunca existiu? Programa chamado Kendall Cove. A história de Kendall Cove nasceu em 2009, postada em um fórum em que pessoas diferentes de lugares diferentes, lembrando da mesma coisa. Um programa infantil com marionetes esquisitas, cenários amadores e uma atmosfera que, mesmo sendo para crianças, deixava todo mundo desconfortável. Ninguém lembrava do canal, ninguém lembrava do horário e ninguém conseguia encontrar provas de que aquilo passou na TV. E mesmo assim, todos tinham lembranças vívidas. Um dos usuários perguntou: alguém mais lembra de um programa infantil chamado Kendall Cove? Eu assistia quando eu era criança e era meio assustador. E aí as respostas começaram a aparecer. Eu lembro, tinha uma menina loira e uns piratas estranhos, mas parecia meio amador. E outra pessoa comenta: eu morria de medo daquele esqueleto, o que mastigava. E aos poucos, a conversa vai saindo da nostalgia para algo mais profundo. Eles começam a comparar lembranças e, de repente, detalhes que deveriam ser inocentes começam a soar errados demais. E aos poucos, a conversa vai saindo da nostalgia para algo mais profundo. Eles começam a comparar lembranças e, de repente, detalhes que deveriam ser inocentes começam a soar errados demais. Segundo os relatos, Kendall Cove teria sido transmitido no início da década de 70 em emissoras locais. Era um programa infantil, barato e gravado com marionetes e cenários improvisados de madeira e papelão. Os movimentos dos bonecos eram desengonçados, como se tivessem sido manipulados por alguém que não tinha treinamento profissional. A protagonista era Janice, uma marionete de criança com olhos de vidro grandes demais, que nunca se moviam completamente sincronizados. As articulações dela rangiam e seus braços pareciam mais longos que o normal. Ela vivia aventuras dentro de um mundo inspirado em piratas e aventuras marítimas, mas com um visual estranho. Os cenários tinham uma paleta de cores apagadas, quase sempre tons de marrom, vermelho escuro e verde muito escuro, algo nada comum em programas infantis. Os personagens que acompanhavam Janice eram um pirata muito nervoso, que sempre parecia estar à beira de um ataque de pânico, um boneco com um rosto de madeira esculpido num sorriso fixo, grande demais, quase rachando as bochechas. O navio pirata vivo, que falava com uma voz grave e lenta. Mas nenhum deles se comparava ao personagem mais marcante, o mais lembrado e o mais temido. O Skin Taker era o antagonista da série, e só esse nome já dava calafrio nas crianças. Ele era um esqueleto vestido com roupas feitas de tiras de couro velho, e segundo alguns espectadores, essas tiras eram pele. Os olhos dele eram dois buracos escuros. A mandíbula superior e inferior batiam sozinhas, como se estivessem sempre mastigando alguma coisa, mesmo quando ele ficava em silêncio. E ele falava lentamente, arrastando as palavras, como se estivesse saboreando cada sílaba. Um dos usuários do fórum se lembrava de um episódio em que Janice perguntava: por que sua roupa faz esse som estranho? E o Skin Taker respondia: porque ela é feita de peles. Outros lembravam de detalhes ainda piores, que a boca dele se movia de formas impossíveis e de que o áudio parecia distorcido quando ele aparecia, e que o verdadeiro nome dele nunca era dito no programa, apenas nos créditos. Havia até relatos de que ele falava diretamente para a câmera, como se estivesse olhando para quem estivesse assistindo, e as crianças na época achavam normal, afinal, era só um programa de TV. O momento mais famoso de toda a lenda de Kendall Cove é o episódio O Grito. Segundo os usuários, esse episódio tinha marcado todos eles, mas ninguém conseguia explicar por quê. Eles lembravam que não havia música, não havia falas, não havia enredo. A tela mostrava apenas os bonecos parados diante da câmera, gritando, durante 20 minutos inteiros. A câmera tremia levemente, como se o operador tivesse nervoso ou chorando. Os bonecos se contorciam, às vezes lentamente, às vezes em espasmos rápidos. Os gritos eram agudos, roucos, profundos.
Cada personagem gritava em um tom diferente, criando uma mistura perturbadora. Janice chorava. O navio emitia sons graves e longos, parecendo um lamento, e o pirata gritava como se estivesse sendo apunhalado. E o Skin Taker, ele não gritava, ele apenas ficava parado, com a boca aberta, como se estivesse absorvendo toda aquela dor. Um usuário comentou: "Eu lembro que fiquei petrificado. Eu não conseguia mudar de canal. Eu só conseguia assistir." E o outro respondeu: "Eu achava que era um pesadelo, mas depois eu percebi que outras pessoas também lembravam da mesma coisa." E a questão é que nenhum canal de TV colocaria no ar 20 minutos de bonecos gritando. Isso simplesmente não fazia sentido. Depois desse ponto, os comentários do fórum começaram a mudar. Os usuários começaram a procurar por informações concretas, registros de transmissões, fitas antigas, fotos, trailers, qualquer coisa. Mas não encontraram nada. Um deles diz que ligou para a emissora local de sua cidade, mas os funcionários negaram que qualquer programa com esse nome tivesse sido transmitido na década de 70. Outro disse que visitou uma biblioteca que arquivava grades de programação antigas, mas Kendall Cove simplesmente não estava registrado em lugar nenhum. E mesmo assim, as lembranças eram específicas demais para serem coincidência. Todos lembravam do mesmo tipo de marionete, do mesmo cenário, da mesma voz do Skin Taker, da mesma música de abertura, uma melodia estranha, quase desafinada, tocada com algo que parecia um violino quebrado. E as memórias batiam, mas os fatos não. E então chega o comentário mais importante de toda a história. Um usuário que estava apenas acompanhando a conversa escreveu: "Eu lembro que minha mãe ficava irritada quando eu dizia que estava assistindo Kendall Cove. Ela falava que quando entrava na sala, eu colocava a TV em um canal qualquer, que só tinha chiados, e começava a assistir uma tela sem nada durante 30 minutos." No fim, Kendall Cove continua sendo um dos casos mais enigmáticos da internet. Uma história que mistura nostalgia, medo infantil, memória fragmentada e a sensação de que existe algo escondido nas coisas em que mais confiamos, inclusive na TV. O que faz essa história ser tão perturbadora não é só o Skin Taker, nem o episódio do grito, mas o fato de que tanta gente garante que viu algo que não existe em lugar nenhum. E talvez seja isso que torna Kendall Cove tão assustador. A ideia de que algo pode ter acontecido com você, na sua infância, e você só lembrar da versão que consegue suportar. E talvez seja isso que torna Kendall Cove tão assustador. A ideia de algo que pode ter acontecido com você, na sua infância, e você só lembra da versão que consegue suportar.